Ela se acha um monstro, mas é um anjo. Meu nome é Ana Paula, tenho 31 anos, sou nascida e criada em Piraquara. Minha família é toda de Piraquara, mas eu resolvi mudar a minha vida, cuidar dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, tenho o Davi de 10, o Daniel de 8 e o Cleberson Natan, a gente chama de Natan, de 3 anos, que é autista e TDAH. Como é que é o nome do menino que é autista? Cleberson Natan. Cleberson Natan. Isso. E como é que foi? Quando você descobriu que ele é autista, como é que foi isso? Assim? Então, quando eu ainda morava com o pai dele, eu já tive uma gestação bem complicada. Eu tive descolamento de placenta, eu tive queda, sem saber que eu estava grávida. Tive uma gestação bem complicada. E quando ele nasceu, ele já ficou internado, porque ele também teve uma bactéria. Por causa que eu tive infecção urinária, ele ficou internado 10 dias na UTI. Quando ele saiu da UTI, a rotina dele ficou toda... Só que eu já percebia desde pequenininho porque ele era muito agressivo. Desde pequenininho eu já notava que tinha alguma coisa diferente com ele. Ele já demonstrava sinais de alguma coisa. Não sabia que era autismo. Pra mim, podia ser algum problema neurológico, qualquer coisa. E eu comecei a pesquisar, a procurar. Daí ele ficava na vizinha ali quando eu trabalhava. Ficava na babá. Ela largou dele, deixou de cuidar. Ela chegou a falar, nessa comigo, eu não consigo mais. Porque é muito difícil, porque ele só queria colo, ele gritava, ele chorava o dia inteiro. Ele chegava a chorar 1 hora por dia. E ficou assim, e ela começou também a me orientar, a gente começou a conversar, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, E eu comecei a ir atrás, e o médico, não, é uma fase normal, vai passar, fica tranquilo. E aquilo começou a me incomodar, e até que eu consegui, eu tentei aqui, mas aqui a médica não me deu suporte, então eu me separei do pai do meu filho. Eu fui pra Piraquara novamente, fui pra casa dos meus pais, morar numa pecinha conjugada, e paguei um neuro, juntei dinheiro, esperei 2 meses e paguei um neuro particular. E quando eu levei no neuro, assim que o neuro olhou pra ele, falou, mãe, teu filho é autista, mas vamos fazer umas avaliações aqui. Tudo que ele falava, batia. Então, eu não imaginava que ele seria autista. Eu achava que ele podia ter alguma outra... Tudo, mesmo porque eu não conhecia o autismo direito, eu não conhecia o TDAH. Então ele falou, mãe, teu filho ele é autista. Além de autista, ele é suporte 2. Não bastava ser autista. Ainda fica o suporte 2? É que assim, o autismo ele é avaliado por níveis. Suporte 1, suporte 2, suporte 3. Quanto maior o suporte, mais grave, mais a necessidade de ajuda. O suporte 1, ele é grave. Assim, porque o autismo em si já é uma condição grave. Então, o suporte 1 não precisa de tanta ajuda. Ele já consegue se desenvolver sozinho. O suporte 2 já não. Tipo, meu filho tem 3 anos, ele não come sozinho. Ele não vai no banheiro sozinho. Ele não sabe fazer nada sozinho, ele não fala, ele é não verbal. Já o suporte 1 ele consegue, ele tem a sua dificuldade, mas ele consegue fazer. Mas o 3 é aquele que tem um suporte maior, que é o meu filho do Marcos Mion, que é o Romeu, que ele é suporte 3, que a gente fala nível 3, suporte 3. Então o meu ele é suporte 2, e o médico falou com uma linha treino pro severo, que é o suporte 3, e nisso ele é TDAH. Ele é hiperativo agressivo. Entendi. Então eu falo que ele é uma caixinha de surpresa, ele é um pacotinho. E você comentou, né, que ele teve essa bactéria, logo que ele nasceu, ficou na UTI. Daí você chegou a ir pra casa e ele ficou no hospital? Como é que foi? Sim, tinha acabado de ter ele, então eu vinha pra casa, eu ficava entre casa e UTI. Então eu vinha, comia alguma coisa, tomava um banho, e depois voltava lá pro hospital, cuidava dele pra amamentar tudo o procedimento. Então nisso eu também acabei ficando mal, eu tive infecção também, porque daí eu ficava muito tempo sentada, eu fiquei bem ruim, então mesmo assim eu ia de hospital a UTI, de UTI a casa e assim ia. Então, E como é que você se sentiu quando você veio pra casa e ele ficou no hospital? Como é que foi isso? como se tivesse roubado meu filho, foi assim que eu senti. Porque quando tiraram ele de mim, eles não me falaram nada. Tipo, tava no dia da alta, pegaram ele, levaram, vamos dar um banho e nunca mais apareceram. Eu falei, pronto, sequestraram a criança. E não me falaram, e eu desesperada, cadê meu filho, cadê meu filho? E daí, não, a pediatra vai vir falar com você, a pediatra vai, e não vinha, e horário do almoço não vinha, até que ela veio. Daí ela veio e me falou todo o procedimento, daí meu chão caiu, eu falei, pronto, não acredito. Porque não tinha nada, ele tava bem, ninguém me avisou nada, e daí ele ficou lá, eu fiquei junto com ele, fazendo todo esse procedimento de vai e volta, porque você não pode dormir, você pode ficar, mas você não pode dormir. Então fiquei todo esse procedimento aí com ele. E foi bem difícil, então depois a gente teve, e com 8 meses que ele tinha, eu acabei tendo alguns problemas psicológicos, eu fiquei internada por depressão profunda
em residência, né? A médica me deu uma opção, eu preciso se internar. Eu falei, mas eu tenho uma criança de 8 meses, como é que eu vou largar essa criança sozinha? Ela falou, então eu vou te dar uma opção, você vai se internar em casa. E como o pai, eu ainda estava com o pai dele não podia cuidar de mim porque eu trabalhava, então eu acabei me internando na casa da minha mãe. Eu tinha um acompanhamento psicológico e psiquiátrico pra cuidar e por causa do neném. Daí minha irmã me deu suporte, minha mãe e meu pai me deram suporte. Então, assim, eu falo a minha vida. Pra quem olha pra mim, pensa, nossa, 31 anos não viveu nada. Mas o que eu já vivi, o que eu já passei, o que eu passo hoje, é bem complicado. Tipo, eu nem gosto de lembrar porque a minha história é triste. Eu não vejo coisas felizes pra trás. E por isso que eu vim tentar a minha vida pra Campo Largo. Porque a cidade de Piraquara é uma cidade que eu não gosto. Eu não suporto aquela cidade. Onde eu nasci, onde eu fui criada, onde moram os meus pais. Mas é uma cidade que eu não gostaria de retornar. Muitas vezes retornei porque foi necessário, mas tipo... Por causa das lembranças? Muitas lembranças. Eu falo que tudo que aconteceu de ruim na minha vida tá lá. Então você não quer voltar pro lugar onde você se machucou, pro lugar onde você caiu. Você quer seguir em frente. Então, hoje eu quero seguir em frente. Só que eu tive essa surpresa do meu filho ser autista, porque já não basta... Eu tenho os 2 maiores, e os 2 maiores também têm doenças um pouco graves. Eles não estão aqui, senão eu mostrava, né? O mais velho tem dermatite atópica. Ele tem uma doença de pele incurável, que ele não produz esse óleo da pele. Ele não tem a glândula que produz essa proteção. Então o sol fere, a chuva fere, o vento fere, de noite fere, suor fere, banho fere, tudo machuca. Tudo. Então tem dia que ele tá com o rosto vivo e ele sofre muito. Ele sofreu muito preconceito, sofreu muito bullying na escola. As crianças maltratavam muito ele. Na época da pandemia piorou, ele só usava... Depois que passou a pandemia, ele continuou de máscara e touca. Eu tive que conversar com ele porque ele tava sofrendo. Porque a máscara machuca, né? Quem tem uma doença de pele, a máscara detona. Então detonou o rosto dele e... Volte e meia ele tá assim. Então os cremes dele é caro, tudo é caro. Ele tem uma pomadinha que tá até ali chamada Bepantol Derma. É um negocinho desse tamanho, mas é R$35 e não dá pro mês. Que ele tem que passar todo dia em volta à boca. Ele tem um creme que a gente chama de Cetaphil Restore Derm, que é de R$80 a R$100, dependendo se você ainda consegue uma promoção. Mas tem que passar todo dia. 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. O mais novo também, o do meio, ele também tem essa condição de dermatite, mas é mais leve. E ele tem alergia a bicho. Um bichinho picou ele, pronto. O pé incha, ele dá febre, endurece, enrijece, porque a alergia também dele a bicho é o extremo de atacado. Então ele já, uma vez picou a orelha dele caiu, picou o pé, ele não conseguiu andar. Então ele tem que correr pro UPA, tem que correr pra um socorro, tanto um quanto o outro. O mais velho, dependendo do que ele come, ataca o sangue. Então, se ele come muito molho, alguma coisa muito forte, pimenta, molho, extrato de tomate, essas coisas, frutas, dependendo da acidez, ataca ele. Então, é todo dia correndo. Então, as pessoas já me perguntam, por que você não trabalha? Eu saí hoje do meu emprego porque eu não tinha suporte para os meus filhos. Porque eu estudei meio tarde, eu não posso deixar as crianças sozinhas. Eu não tenho quem busque meu filho, eu não tenho quem leve. Pagar uma van é R$200, R$300, pagar uma babá é R$400, R$500, imagine. Meu salário na última emprego que eu tava era 1.600, mas eu ganhava 700, porque metade ficava na farmácia, que eu tinha que comprar fralda, lenço, os produtos de higiene deles, sabonete tem que ser glicerinado, não pode ser sabonete comum. Então, é um gasto enorme. Por mais o pai ajude, não é o suficiente. Com 3 crianças com condições complicadas, porque se fosse sem essas condições, seria mais fácil de ir. Mas eu falo, eu entrei na fila várias vezes, porque os meus 3 filhos têm problemas, os meus 3 filhos têm uma dificuldade de neurológica. O meu mais velho hoje, ele tá com crise de ansiedade. Eu levei ele, tá fazendo tratamento psicólogo, na verdade, estamos na fila de espera, porque é SUS, você tem que esperar. Ele tá tendo bastante crise, então quando às vezes o neném tá em crise, ele tá em crise, eu tenho que acalmar um, tenho que conter o outro, porque o mais velho, ele chega a se machucar muitas vezes. Ele tem 10 anos. E a gente tá trabalhando nisso para ajudar ele. Então, é complicado eu sair de casa e trabalhar por essa dificuldade. Eu preciso arranjar alguma coisa para me manter, tanto é que eu tava atrás do BPC, LOAS, que é um benefício por incapacidade, que o governo dá, mas também é uma burocracia. Você tem que lutar muito, tá na mão do advogado, porque normalmente o INSS negou 2 vezes. Então tá na mão do advogado pra gente tentar judicialmente conseguir, pra mim, pelo menos um tempo, poder estruturar os meus filhos.
colocar, tipo, eles... Deixar o mais novo mais calmo, ajudar o mais velho nesse processo de ansiedade. Do meio também, ele tem um problema com coordenação motora. Então tudo tem que ser investigado, que o meu do meio todo dia ele volta arrebentado. Eu pergunto, filho, o que aconteceu? Eu caí, mãe. Como que você caiu, filho? Eu saio com os dois no chão, o do meio e o pequeno, que os dois têm problema de coordenação motora. Eu tenho que juntar os dois, tenho que socorrer um. Então imagine você andar com 3 crianças com problema de pele, com problema de coordenação, fora a dificuldade da mãe. Porque eu sou PCD, eu não tenho visão do olho esquerdo. Eu tenho... O que aconteceu com o teu olho? Eu não sei muito bem, mas diz os médicos que eu tive catarata na gestação, que quando eu tava em processo de ali na barriga da minha mãe, eu tive catarata, então eles não puderam fazer nada, porque eu tava ainda em formação. Depois que eu nasci, eu fiz uma cirurgia com 2 anos de idade. Diz a minha mãe que eles tiraram tudo do olho pra fora. Só que naquela época eles não tinha aquela estrutura. Então eles não sei se não passaram informação pro meu pai e pra minha mãe, ou os meus pais não souberam fazer, que eu tinha que colocar o tapão, tinha que fazer exercício, tinha que estimular. E eles não estimularam. Então eu perdi a visão. Hoje, com 31 anos, é bem mais difícil se recuperar, porque já é uma coisa que já cicatrizou há muito tempo. Então, diz os médicos que esse olho não tem volta. Esse daqui, diz o médico também que eu tenho miopia e astigmatismo. Eu não enxergo bem nem de perto nem de longe. Eu quase não enxergo nada. Eu ando pela misericórdia de Deus, eu falo, porque tipo, eu vejo você aqui, mas eu vejo você desfocado. Tipo, o rosto bem parecendo uma sombra. É isso que eu vejo. Andar na rua pra mim é uma dificuldade. Pra mim, num lugar, eu tenho que pegar o Google Maps, eu tenho que pegar aquelas imagens e ver os prédios, ver uma coisa colorida pra mim saber onde que eu vou passar. Se me falar, você vai em tal rua, eu não sei chegar. A não ser que seja um Uber ou alguma coisa. Pra mexer nas TV, apanhar de exemplo meus filhos, eu tenho que chamar os mais velhos. Filho, coloca de exemplo seu irmão, coloca lá, porque eu não enxergo as letras. Eu não consigo ver, eu tenho essa dificuldade, não consigo enxergar. Tipo, se você estiver lá na rua, eu já não te vejo mais. Eu posso definir que é um homem ou uma mulher, mas eu não sei quem é. Então eu tenho essa dificuldade também, já passei por perícia, mas também já foi negada, porque eles acham que se você tem uma dificuldade, você tem que estar morta praticamente, pra você conseguir alguma coisa. Então é bem complicado. E me fala, a gente não falou nisso ainda, qual que é o teu sonho? Então, o meu sonho hoje, eu falo que meu sonho gira em torno dos meus filhos. Eu tenho os meus sonhos pessoais, mas eu quero ajudar os meus filhos. O meu sonho hoje é poder dar o mínimo de dignidade pra eles. O que seria isso? É eles ter o que comer dentro de casa, ter as consultas deles, eu poder pelo menos ter as consultas deles. Eu tô vendo um plano de saúde pro mais novo, porque ele precisa acompanhar. O médico falou que ele precisa, no máximo, 3 vezes por semana com cada terapia. Normalmente uma criança autista, no suporte dele, precisa normalmente de 36 horas, de 20 a 36 horas na terapia. E normalmente é uma carga horária que a gente trabalha. Então, normalmente é difícil uma mãe de autista trabalhar, porque a rotina é intensa. Isso é só terapia, a gente não fala de lazer, a gente não fala de consultas eletivas, a gente não fala de pediatra, a gente só fala de terapia. Então, é complicado, é corrido. Então, documentação você tem que correr atrás, você tem que ir pra lá, você pinga pra cá, te manda pra lá, te joga pra cá. E é assim, a correria é gigante. Então, meu sonho é em volta deles, é eles ter o mínimo de dignidade, é ter uma consulta, é ter um alimento, é isso que eu planejo pra eles. Eu sempre falo pra eles, ensino eles a dar valor que eles têm hoje, porque é um mundo que a gente vive, as pessoas não ajudam ninguém. Tanto é que quando eu mandei a mensagem, em nenhum momento eu acreditei que ia acontecer. Porque a gente tá tão desacreditado da humanidade, porque quantos bateram na minha porta quando eu pedi ajuda e quantos queriam me usar? Principalmente sexo masculino. Quantos falam, não, vou te ajudar. Quantas pessoas quiserem, porque vê o seu momento de fragilidade, de mãe, solteira, com 3 crianças, então vem com aquele papo, só que eu sou vivida. Vem com aquele papo, aquela enganação, só pra te usar. Teve uma pessoa que falou pra mim, faz uns anúncios pra mim, eu fiz uns anúncios, falou que ia pagar R$600. Me enganou. Até hoje eu tô esperando R$600. E meus filhos contando com isso. Falei, moço, pelo amor de Deus, eu fiz o que você pediu. Eu trabalhei certinho. Eu dediquei o meu tempo. Falei, você não tem amor. Falei, eu tenho 3 crianças. É o alimento, o sustento deles. Você tá tirando de 3 crianças. Por mim, a gente adulta, a gente se vira. Mas 3 crianças. Que pede muitas vezes que nem os meus filhos, eu não consegui nem comprar o material deles completo pra escola. Eu comprei a mochila e os cadernos só.
mas é uma lista. E até hoje eles cobram, mãe, manda isso. Como que eu vou mandar? Se eu não tenho condições. Então, é complicado na sociedade que a gente vive. Você é julgado se você pede ajuda. Você é julgado se você não pede ajuda. Você é julgado se seu filho trabalha com você. Você é julgado se seu filho fica dentro de casa. Em todo momento você é julgado. Então, é bem complicado. Então, quando eu mandei a mensagem, eu em nenhum momento eu acreditei. Quando ele mandou a mensagem, eu falei, não acredito. Falei, não, é brincadeira. Falei, não pode ser, não acredito. Porque tantas coisas que eu já mandei mensagem, já mandei carta, e nunca funcionou. Falo que eu sou muito azarada, tipo, nunca dá certo. E até falei pros filhos, eles ficaram todos felizes. O meu mais velho até queria estar aqui. Mãe, mas eu vou conhecer, mãe. Falei, filho, não vai dar certo porque você vai ter consulta, amor. Mas ele queria estar aqui, ele tava todo feliz. Porque eu vejo os vídeos, eu mostro pra eles, porque assim que eu ensino eles também, falo, olha, filho, ainda tem pessoas boas no mundo, ainda tem pessoas que ajudam, então eu sempre incentivo eles. Muitas vezes de eu ter pouco e as pessoas passam aqui, eu preciso de um arroz, eu dividi o que eu tenho. Porque eu acho isso às vezes, você tem pouco, mas esse pouco me sustenta e sustenta outro. Então várias vezes meu filho, mãe, mas tem. Vamos dividir, meu filho. Deus proverá. Então, assim, o que eu falei pro César, isso aqui é resposta de oração. Porque eu tenho orado, assim, eu sou uma pessoa que crê em Deus. Eu orei e Deus respondeu. Tipo, eu orei, eu já tava em uma campanha de oração e no outro dia Deus respondeu. Eu falei, não é possível. E a gente ainda desacredita, como pode, né? A gente pede e quando acontece a gente ainda desacredita. Então, assim, os meus filhos são tudo pra mim. E ver eles bem, de saúde, é a minha alegria. Eu tenho as minhas limitações, como eu falei, eu precisava de um óculos, como eu falei pra ele, eu tenho tantos sonhos. Mas a minha prioridade é os meus filhos hoje. Os meus 3 filhos, que são, acho que, o meu motivo de permanecer. Porque tantas vezes eu desanimei, tantas vezes eu pensei em desistir. E eles foram um motivo pra mim permanecer hoje. O que você desistiu? Desistir da vida. Eu já tentei suicídio, eu já tentei me isolar. Eu não sou uma pessoa que gosta de conviver com gente. Porque eu tenho também crise de ansiedade, crise de pânico. Eu não gosto de movimento, de gente, de tumulto. Tanto é que eu não gosto de shopping, eu não gosto de lugar grande. Mas eu também não gosto de ficar sozinha. Pra mim, comer, eu tenho que ligar a TV. Eu preciso ouvir que tem alguém ali, mas eu não gosto de agito. Então, eu prefiro ficar mais no meu cantinho. Não gosto de, tipo, aqui na rua eu não conheço ninguém, eu só conheço uma vizinha. 2 vizinhas ali que foram que cuidaram dos meus filhos. O resto, tipo, não tenho intimidade. Se você pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar no tempo e fazer uma coisa diferente na tua vida, o que você faria? Essa pergunta ela é bem complexa pra mim, porque eu não voltaria. Porque a minha vida atrás é muita tragédia, então eu não voltaria. Mas nem pra mudar alguma coisa? Mas eu acho que eu não mudaria, porque é consequências. São consequências de tudo, dos meus pais, dos meus irmãos. Poderia mudar alguma coisa na minha vida, mas não mudaria a minha história. Que acho que tem que ser, para ser vivida, a gente acaba vivendo. Então, eu não mudaria. Acho que hoje é a minha melhor fase. Hoje é um momento que eu tô mais bem comigo, com a vida, com as pessoas. Acho que tudo que eu já passei me fez hoje quem eu sou, me fez melhor. Gostaria de passar por tudo que passei? Não. Mas me deu experiências. Me fez hoje uma pessoa melhor. Então, acho que eu não voltaria no tempo. Eu queria viver daqui pra frente. Se você tivesse que escolher uma coisa urgente para resolver na tua vida, o que você faria? Se você pudesse resolver. Uma coisa urgente que eu falei pros meus filhos, que eu queria uma compra. Tipo, não do grosso, que arroz e feijão, graças a Deus, tem. Mas meus filhos pedem um Nescau, meus filhos pedem um leite, meus filhos pedem uma bolacha. Porque o meu filho, o pequenininho, ele tem alguma dificuldade para comer. Não é tudo que ele come. Então hoje que ele come bastante é bolacha, macarrão. Não pode faltar macarrão. A gente tá adaptando carne para ele, porque ele não come nenhuma carne. Então a gente tá adaptando carne para ele, mas é tudo um processo. Meu filho, para ter noção de como é o processo para ele, quando ele começou a aprender a falar, ele não fala, mas ele fala da ecolalia, ele repete o que você fala. Quando ele começou a aprender a falar as palavras verde, azul, o verde ele falava em inglês, green. Ele só falava assim. Eu levei 3 meses para ensinar ele a falar verde. Hoje ele fala verde. Então é um processo. Tem coisa que eu levo 6 meses. Tem coisa que eu levo 1 semana. Então, para algumas pessoas que não são atípicas, um dia, algumas horas resolve. Para o meu filho, não. Eu tenho que estar constante. Tanto é que o bolacha ele chama de água até hoje. Às vezes ele chama de bolacha, mas ele fala água.
Então, às vezes, ele chama água do água pra ele ficar bravo. Fala, filho, mas não tem que falar bolacha, você quer bolacha. Então, naquele passo, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que falar pra ele, filho, vamos ali fora? Lá fora, abre a porta, abre o portão, volta, ó, o carro, cuidado. Então, eu tenho que falar pausadamente, pra ele assimilar. E mesmo assim ele não fala, tipo, porque na idade dele já pra ele formar um diálogo. Fala, mãe, quero bolacha, eu acho, alguma coisa, mas ele não forma um diálogo. É até mais difícil, né, de conseguir interpretar. Bem mais difícil. Então às vezes ele fica bravo, ele não tem crise porque eu não entendo ele. Daí ele se joga, ele agride, ele machuca, ele morde. Daí eu tenho que ir, conter, sentar no chão. E isso às vezes acontece no meio da rua. Teve um dia... Essa semana eu peguei um Uber pra levar ele, acho que no médico. Não, tava voltando na casa da minha mãe. E eu entrei dentro do carro do Uber e ele fez um escândalo. Ele não queria. E ele começou a entrar em crise. E o motorista não sabia, mas também não era daquela forma que ia agir. Ele começou a gritar, o motorista, meu filho gritando, o motorista gritando e buzinando. E eu... Só que nessa hora eu me foco no meu filho. Eu não preciso estruturar ele. Só que o motorista não tava me ajudando. Ele tava me deixando mais nervosa, que dá vontade de dar uns tapas no motorista. Daí começou a gritar, e daí, moça, você tá sequestrando esse menino, você tá sequestrando... Ai, eu não tava entendendo, ele começou a gritar, mas você tá sequestrando esse menino? E meu filho gritando, daí quando meu filho deu uma pausa, eu falei, moço, meu filho é autista. Que daí ele sempre anda com o crachá, mas ele arrancou o crachá, arrancou o calçado. Daí o motorista se acalmou, daí eu consegui me acalmar, daí que ele mudou a postura. Daí ele começou a tentar me ajudar a acalmar ele. Daí ele conseguimos dominar ele, conseguiu ficar mais calmo. Mas é o que eu passo. E isso não é só no Uber, é numa rua. Às vezes meu filho se deita no meio da rua, como é que eu vou parar o trânsito? Então eu tenho que tirar ele esperneando, me agredindo, me batendo. Mas eu tenho que tirar, porque eu não posso parar no meio da rua, numa avenida, se movimentando. Então eu evito sair de casa, eu evito ter lazer. Então isso prejudica os mais velhos. Porque daí eu não posso sair com um e deixar o outro. Como é que eu vou deixar uma criança sozinha em casa? Então, é difícil. Pra ir no médico é difícil. Meu filho não gosta que toque nele. Então, os médicos, eu acho que hoje os médicos não estão preparados para receber as crianças autistas. Porque eles têm mais medo da criança. Se eu vou no médico, às vezes tá doente, o médico não examina ele. Não chega nem perto. Dificilmente o médico examina ele. Só que daí vai adiantar o quê? Como é que eu vou saber o que meu filho tem? Então, muitas vezes eu falo, não, pode examinar. Então, tem que conter ele, tem que segurar ele. Pro médico conseguir examinar quando examina. Do contrário, é só receita lá paracetamol, ibuprofeno. Daí eu volto de novo. E assim vai. Fico indo e voltando pra médico. Porque eles têm medo dele. Claro, a gente não lançou nada ainda, mas fala alguma coisa, passa uma mensagem pra quem eventualmente vai te ajudar, agradece, olha, quem for me ajudar. Então assim, primeiro eu vou agradecer, né? Porque só pela oportunidade de poder mostrar a minha história já é muito bom. Porque não só eu, mas várias outras mães. Eu represento outras mães. Então já é muito bom você chegar aqui e ouvir a minha história e ver que outras mães também muitas vezes vão ser ajudadas através da minha vida. Então, pra mim já é uma gratidão enorme. Agradecer as pessoas que de fato vão ouvir, que eu sei que são muitas pessoas e cada vez vai crescendo mais. Porque é uma coisa que se expande, né? Quando ajudar, a gente tem que se expandir. Então, agradecer. Falar que não é fácil chegar até aqui, ser mãe sozinha, mãe atípica, não é fácil. Mas até pouco tempo, então, eu não acreditava mais na ajuda das pessoas. Foi vendo esse quadro e outros quadros de pessoas que ajudam, que mudou um pouco a minha visão. Que eu vi que realmente existem pessoas boas, que realmente existem pessoas que lutam por aqueles que têm menos condições, digamos assim. Então, o que eu quero passar isso é gratidão. Que independente de ajuda ou não, só de poder contar a minha história e mostrar para as pessoas que é possível, já fico muito grata. Você está com quantos anos? Eu tô com 31. E você estudou até qual série? Eu concluí o ensino médio, forçado, mas eu consegui concluir. Então, meu projeto era fazer uma faculdade, não consegui ainda, mas eu consegui concluir o ensino médio através de provão, através do Enem, né? Que dá essa oportunidade, hoje já é o provão mesmo, mas graças a Deus consegui concluir o ensino médio. Tá bom, bem legal. Quer perguntar alguma coisa? Você tinha falado também dos dentes, né? Então, qual que é o teu problema? O meu problema no dente com dor, né? Até esse tempo eu fui parar no UPA, eu já cheguei a tomar morfina para a dor no dente, porque a dor é tão intensa. Esse tempo tava muito ruim, e daí meu filho até chamou o pai do neném pra me levar, porque eu não queria pedir ajuda.
Porque é difícil pedir ajuda e levar um não na cara. Então, eu tava com muita dor pro UPA, levei 2 injeções, porque assim, eu acho que eu tô com cárie nesses dentes de cima. Eu fiz há pouco tempo, antes de vir pra cá, eu fiz um tratamento. Eu paguei uma prótese provisória desse dente aqui, que eu perdi. Eu paguei uma prótese provisória e fui enganada pela dentista. Na mesma semana que ela colocou, caiu. Eu voltei lá, ela falou pra mim, mas é normal. Eu falei, tá, é normal cair, você tem que avisar antes, porque eu não tinha me passado a informação. E tá, mesmo que caiu, você tem que arrumar, porque eu tava dentro do prazo dos 6 meses. E daí tentava agendar e não conseguia. Até que a gente entrou numa discussão, daí ela falou que eu tinha ameaçado ela. Eu falei, não te ameacei. Porque a dentista tá grávida. Eu falei, não ameacei, eu quero meu dinheiro de volta, é meu direito. E acabou que eu me estressei, larguei mão e ela ficou com o dinheiro. Eu perdi o dente, perdi a prótese, porque é um dinheiro que é difícil a gente conseguir. Quando consegue, as pessoas vêm tirar da gente. Então, tudo que aconteceu nos meus dentes, eu, na verdade, não tenho só um dente. Eu tenho um aqui, eu tenho um aqui, eu tenho aqui. Foi dentistas que fizeram trabalhos relaxados. E isso é de fato, porque eu fui lá, eu investi, eu paguei. E daí quando perdeu todos os dentes que eu perdi, eu resolvi não mexer mais. Porque eu sou uma pessoa que é difícil confiar. Quando eu confio, eu só me estrepo. Então daí eu deixei. Então eu fiquei esse tempo sem o dente daqui. Só que pra mim, sorrir, tipo, eu não sorrio. Eu não saio pra rua, saio às vezes de máscara. É bem complicado, tipo... eu já tenho um problema de autoestima, porque eu não gosto do meu olho. Eu já me sinto mal. Então, até de falar, eu me sinto mal. Eu não gosto de me olhar no espelho. Porque, pra mim, é uma coisa... Eu falo assim pra Deus, nascer com uma dificuldade do olho não é o problema. O meu problema é o tamanho. Porque meu olho ele tem 2 tamanhos e 2 coisas diferentes. Eu não gosto, eu não acho bonito. Tem gente que fala, lindo, eu não acho bonito. Eu não me sinto bem. O que eu me vejo no espelho quando eu olho é um monstro. Eu não consigo me sentir bem. Não, mas eu não consigo me sentir linda. Eu posso estar entupida de maquiagem, eu posso estar com o melhor cabelo, eu não consigo me sentir bem. Então eu já pensei em colocar uma lente da mesma cor, só que também sai caro. Porque as pessoas falam... Porque, por eu não ter visão desse olho, teria que ser uma de cor. E essa daqui teria que ser uma de grau. E eles não vendem os pares separados. Então isso que é um problema pra quem é deficiente. Tipo, ou eles vão vender as 2 de grau, ou uma sem grau, mas da mesma coisa, ou eles vão vender de cor, mas pra mim enxergar, pra mim não funciona de cor. Só que a estética não me ajuda. Então, daí eu olho assim pra mim, uma visão complicada, um olho que eu não gosto, e ainda sem o dente. Então, pra mim, assim, como mulher, é bem triste. Então, daí eu passo tudo que eu passo, e daí chega e me olha no espelho, e falo, nossa, meu Deus. Então, é complicado. Mulher, assim, acho que o que mais afeta hoje em dia é a mulher autoestima. Então, isso não é uma coisa que derruba uma mulher. Derruba uma mãe, porque você já fica o dia inteiro naquela pressão. E não poder se sentir bem, é bem complicado. Brigadão aí pelo relato. E acho que a gente já pegou coisas aqui bem importantes. Até... É uma coisa bem nova ali, né, pra gente aqui na Realizando Sonhos, e a gente vai trabalhar com afinco, vamos fazer isso acontecer. Eu acho que tem essa ajuda que a gente pode conseguir das pessoas mesmo, mas também, né, parceiros, empresas. E claro, eu acho que tem uma esperança sim, mas também eu tô pedindo sempre para as pessoas que a gente está falando que entender que é uma coisa nova, que a gente vai colocar energia, mas infelizmente não é uma coisa garantida, né? Depende de muitos fatores. E eu quero pegar, quero te dar uma ajuda agora. Você falou ali das compras, tudo. Depois até me manda uma foto, vou te dar R$200 para te ajudar aqui. Ai, Deus abençoe, vai ajudar muito. Meus filhos vão ficar felizes. A minha alegria é ver meus filhos felizes, porque quando eles chegarem, provavelmente eles vão falar, mãe, o que deu? Eu falava, levar eles no mercado e comprar as coisas pra eles, assim, é uma alegria. Aqui hoje minha casa é alugada, né? Vocês olham, é simples, mas se você olhar, a minha geladeira não funciona. Meu micro-ondas não funciona. Porque quando eu cheguei aqui, eu falo, foi a prova mais difícil da minha vida. Porque na mesma semana estragou minha geladeira, estragou meu micro-ondas, meu celular caiu de frente, destruiu a tela. Nossa. Então, na mesma semana, tipo assim,
Daí eu pensei, não aguento mais. Só que eu juntei força, Deus, na verdade, porque eu juntei força não sei da onde pra permanecer. Porque olha, quando eu olhava assim, a situação complicada, eu falava, meu Deus do céu. Então, assim, a minha casa é simples, se vocês olharem assim, eu não tenho guarda-roupa, tudo que eu consegui aqui foi doação. Tudo que eu consegui foi pessoas que me ajudaram. E eu sou uma pessoa que sou muito grata. Porque eu falo para meus filhos, seja grato pelo que vocês têm. Tem gente que não tem nada, meus filhos. Você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem uma roupa, você tem uma cama para você dormir. Tem gente que não tem nem isso. Então eu sempre ensino eles, gratidão. A palavra sempre vai se resumir em gratidão. E assim, independente do que vier, se as pessoas ajudar, que nem você falou, a gente não pode criar muita expectativa. Tipo, eu sou grata só pela oportunidade, você não tem noção. Só pela oportunidade, porque de me ouvir, de ver que tem mães batalhando pelos seus filhos e passar essa mensagem para que outras mães muitas vezes que olhem, que te sigam, falem, não, ela conseguiu, eu vou conseguir. Que seja exemplo, entende? Mesmo que assim seja, que eu falo assim, pouco nunca vai ser, mas você conseguiu isso, não é pouco. Para quem não tem nada, é o que eu falo para vocês, para quem não tem nada é tudo. Então, eu sou muito grata. E assim, pelo que vocês fazem. Eu acompanho, eu vi a sua história, eu fiquei muito feliz. Eu falei, você é melhor que ninguém, sabe o que é não ter uma perspectiva e ninguém, as pessoas passar por você e não te olhar. Então, você é melhor que ninguém, sabe que quando te dá uma oportunidade, você consegue fazer a diferença com uma oportunidade. Então, assim, fiquei muito feliz com essa história. Que Deus te abençoe por mudar vidas. Falar assim, não dou nada, mas muda vidas. Um abraço. Muito obrigado. Deus abençoe de coração. E vai dar tudo certo também, esse teu projeto. Vai dar sim. Te amo. Te amo também. Muito feliz por vocês. Obrigado. Muito feliz. Obrigado. Uma frase tua que ficou na minha cabeça, ecoando, só um empurrão, né? É só um empurrão, né? Vamos tentar dar um empurrão bem legal aí. Tá bom? Deus abençoe. É isso que a gente precisa. Não, e ó, eu vou te falar uma coisa de coração. Você não é um monstro, pelo amor de Deus, querida. Você é linda. Mas assim, Você é linda. Tô te falando de coração, não é papo furado, não. Você é linda. É que a vida, às vezes, né? A vida machuca. A vida machuca, né? E às vezes as nossas exigências são muito, né? Nosso padrão de estética, às vezes, é muito, né? Então eu acho que não precisa se cobrar tanto assim. Você é linda, você é uma mulher maravilhosa, pô. Obrigada. Sério. Muito obrigada. Tá. É bom ouvir isso. Pô,